para a justificação, seus significados e a doutrina na história. Então, esse é o nosso assunto, um assunto bem abrangente, e nós estamos começando agora a nossa análise e a nossa reflexão. Nós estaremos, então, pensando, em primeiro lugar, nesses termos. Quais os termos bíblicos e seus significados da justificação pela fé? Vamos começar observando o Velho Testamento, vamos também olhar o Novo Testamento, vamos trabalhar dentro desse primeiro aspecto, desse primeiro momento, os termos utilizados no Velho Testamento, no Novo Testamento e os seus significados. Portanto, eu convido você a estar abrindo a Bíblia, a estar pegando também uma caneta, estar observando aí e grifando os nomes, esses termos são especiais para todos nós, e assim a gente vai trabalhando de forma gradativa, exaurindo esse assunto. Então vamos começar, meus queridos irmãos presentes aqui, a estar olhando o termo no Velho Testamento. O termo justificação no Velho Testamento. É importante dizer para vocês, irmã Cleusa, irmão Reinaldo Alves e irmão presbítero Paulo, que a teologia sistemática é um pouco diferente da teologia bíblica. Mas ambas são teologias, ambas estão sedimentadas, fundamentadas na palavra de Deus, mas a teologia sistemática, ela parte do geral para o específico. E a teologia bíblica, ela parte do específico para o geral. Então, fosse como se a gente estivesse fazendo um círculo. Se você fizer um círculo partindo do círculo cheio para o centro do círculo, você está estudando teologia sistemática. Agora, se você fizer um pontinho no meio, e do meio fazer uma espiral abrindo, você está estudando teologia bíblica. Na realidade, alguns teólogos afirmam que tudo é teologia, e eu concordo com eles também, é só por questão de nomenclatura e da gente entender o processo. Então, quando você escuta alguns nomes, assim como doutrina da justificação, você quer trabalhar a doutrina da justificação partindo do geral para o específico, ou do específico para o geral? Então, quando você vê uma pessoa trabalhando de um texto único e ele vai expandindo por toda a Bíblia, ele está trabalhando teologia bíblica. Agora, se ele parte de um apanhado de versículos, de conceitos, e vai especificando, ele já está trabalhando teologia sistemática. Aí vai do seu jeito, da sua forma, cada pessoa gosta de estudar de uma forma, de uma maneira, e a gente chega à seguinte conclusão, que das duas formas e das duas maneiras nós estamos estudando a Bíblia, a palavra do Senhor, que é regra de fé e prática. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem aqui, podem fazer, tá? E nós estaremos juntos compartilhando aqui a resposta. Vamos lá, então, dentro daquela... Sabemos que a língua da Bíblia, no Velho Testamento, você tem o hebraico e o aramaico. Já no Novo Testamento, a língua predominante no Novo Testamento é o grego koiné. Então, essas duas coisinhas é preciso estar na nossa mente. Lê o Velho Testamento, hebraico ou aramaico. Lê o Novo Testamento, você vai ler a língua grega, o grego koiné. A escrita do Novo Testamento está no grego e no Velho Testamento está no hebraico. Pois não? O aramaico é do povo de Israel e a língua primitiva deles. O aramaico está antes do hebraico. O hebraico, os dois são deles, justamente. A língua você poderia, no Velho Testamento, colocar como a língua dos judeus, dos hebreus. Olha lá, você vê. É até interessante isso. Quando a gente fala do Velho Testamento, a gente está falando do povo hebreu. No Novo Testamento, você já está falando do povo judeu.
Então, essas coisinhas que parecem serem coisas difíceis da gente entender, mas faz parte da estrutura e da própria cultura desse povo que nós estudamos. Hebreus, você vai estudar a história deles no Velho Testamento e dos judeus no Novo Testamento. Bom, vamos lá então. O termo em hebraico para justificar é histel. O que significaria essa palavra histel? Que na grande maioria dos casos significa declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está em harmonia com as exigências da lei. Vamos voltar ao Velho Testamento. Ao Velho Testamento nós temos a lei dada por Deus a Moisés. O povo deveria cumprir aquela lei para que eles pudessem serem justificados, para que eles pudessem estarem, assim, em harmonia com a lei. Então, essa palavra justificação, hitzei, vem do hebraico e ela significa estado de uma pessoa em harmonia com a lei. Agora a gente vai dar um passeio bíblico. Vamos fazer uma imersão na palavra de Deus para que a gente possa ir grifando pelo menos esses textos. Começar por Êxodo, capítulo 23, versículo 7. Primeiro texto, Êxodo 23, Êxodo 23, verso 7. Então, o que esse texto diz aí? Em Êxodo 23, versículo de número 7. Dos deveres dos juízes, é o assunto do contexto aí, do texto. E o versículo 7 diz: da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, veja, aqui a gente já começa a observar essa palavra, a raiz dessa palavra, que é justo, o justo, e, consequentemente, você tem a ação de justificar alguém, está no futuro do presente, justificarei o ímpio. Então, essas duas palavras, no Velho Testamento, significam processo de justificação. Tá? Então, aqui a gente já começa a abordar hitzki, que significa declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está em harmonia com as exigências da lei. E veja que aqui está direcionado mesmo aos juízes, que deveriam ser imparciais, que deveriam julgar com equidade as pessoas. Vamos para Deuteronômio, capítulo 25, versículo 1. Eu vou convidar o Reinaldo para ler para nós esse texto, Deuteronômio 25, versículo de número 1. Veja que agora nós vamos falar sobre, mais uma vez, questão de justiça, penalidades e açoites. Então, Deuteronômio 25, verso 1. O que nós temos aqui? Quem havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, o juiz o julgará, justificando ao justo e condenando ao culpado. Muito bem, veja só que essa mesma palavra que foi lida lá em Êxodo, ela repete-se aqui no versículo 21, que diz assim, olha lá, justificando, a ação da justificação no Velho Testamento, com a palavra justo. Então, veja, nós estamos vendo que a justificação no Velho Testamento, ela tem essa conotação de uma pessoa estar em harmonia com a lei de Deus. Então, maravilha, né? Seja bem-vinda, irmã Dina. Estamos trabalhando os termos no Velho Testamento e no Novo Testamento. Estamos ainda no Velho Testamento, já lemos duas citações, verificando realmente essa declaração, esse estado, né, em que uma pessoa ela deve estar correta, ela deve ser
justa diante das exigências da lei. Maravilha. Vamos para Provérbios 17, 15, Paulo. Você quer ler lá Provérbios 17, 15? O que Salomão colocou sobre isso? Agora é o rei Salomão dizendo algo sobre o processo judicial aí. Provérbios 17, verso 15. Provérbios 17, verso 15. O processo de justificação, ela é realmente iminente no Velho Testamento. Provérbios 17, verso 15. Então veja a descrição aí de Salomão. Ele traz aqui uma informação a respeito da prática, da existência do ser humano, onde ele aborda o que justifica, olha a palavra justifica, de justificação é o mesmo termo, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto como o outro. Alguns termos, eles são mais difíceis da gente entender e da gente compreender no Velho Testamento, mas aqui tudo isso, só está demonstrando o processo de estar ou não em harmonia com a lei. Então, o que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês? A justificação, e a gente abre hoje o último mês, né, que a gente vai trabalhar esse assunto, e já vimos bastante coisa sobre a justificação, que é um ato judicial, que é uma ação judicial de Deus. Agora a gente está vendo na teologia sistemática, de forma abrangente, para um modo específico, e a gente vai chegar no modo específico ainda, é que no Velho Testamento, o processo de se fazer justo era o equilíbrio da lei. O justificado era aquele que praticava, obedecia a lei. Obedecia a lei. Então, e o juiz devia julgar mediante esse processo judicial que ele tinha nas mãos. A Torá, a lei, os 10 mandamentos, os livros, ele precisava ter essa percepção de equilíbrio. Seria o que a gente, na realidade, é o que nós esperamos da justiça hoje, né? Que a justiça julgue com equidade. Né? Que aquela venda nos olhos lá daquela pessoa que está segurando a balança, deveria ser isso. Ela deveria sentir o peso da igualdade, sem entender para um lado, sem para o outro. Né? Da deusa Artemisa lá, que é da deusa do direito. Bom, estamos em Provérbios. Vamos agora dar uma olhadinha em Isaías, é a última citação aqui, Isaías 5, 23. Quer ler só Isaías 5, 23? Isso, Isaías 5, 23. Quero dar as boas-vindas à família do presbítero Fred. Bom tê-los aqui. Muito bom, irmãos. Amém. Pode ler, querido. Os quais os subornos justificam o perverso e os justos negam a justiça. Olha, está bem claro também aí nesse texto. Né? O 5, 23, ele cita, ele vai dizer aí bem claro, os quais por suborno, olha, suborno está contra a lei. A pessoa que suborna está quebrando a lei. E mais, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo nega a justiça. Então, você vê que o processo de justificação no Velho Testamento demonstra declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está ou não está em harmonia da lei. Vamos analisando o Velho Testamento. O sentido dessas palavras é, portanto, estritamente florense ou legal. E aí você teria ainda, né, nesse contexto, Jeremias 3, versículo 1, Ezequiel 16, 50 e 51. São dois textos e dois profetas. Vamos dar uma olhadinha nesse profeta Jeremias e depois no Ezequiel. Jeremias 3, só dar um pouquinho para frente, facinho aqui.
3:11. Jeremias 3, verso 11. Disse-me o Senhor, já pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Então essa comparação aí tem um efeito de justificação. Talvez o que é importante para nós, ao verificar esses textos, é, na interpretação do contexto, colocar esse elemento justificativo em Cristo Jesus, apontar já para Cristo Jesus no Novo Testamento. Tá? É isso que é importante. Porque quando você parte do Velho Testamento, muita coisa está sendo preparada ainda para acontecer no Novo Testamento. E essa doutrina da justificação está entranhada aí também. Processo judicial, processo legal. Vamos a Ezequiel 16, 50 e 51. Alguém já achou aí? Quer ler para nós? Ezequiel 16. Ezequiel 16. Foram arrogantes e fizeram abomináveis diante de mim, pelo que, em vendo isso, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicas as tuas abominações mais do que eles, e assim justificaste as tuas irmãs, como todas as abominações que fizeram. Muito obrigado, irmão Creuza. Então veja, perceba bem aí a palavra justificaste, a palavra justificação, o sentido realmente é estritamente forense, judicial, legal, e aqui a palavra está se dirigindo a uma comparação em que alguém deveria tomar uma postura de julgamento. Muito bem, você que chegou agora, nós estamos estudando termos bíblicos para justificação. É uma comparação que nós estamos fazendo no Velho Testamento, na língua hebraica, e dentro desses aspectos, nós chegamos à seguinte conclusão, que é declarar judicialmente o estado de uma pessoa em harmonia ou não com a lei. Agora vamos para o Novo Testamento, que é bem mais claro. O Novo Testamento aí é explícito, né? Com a chegada de Jesus, com a declaração do seu ministério, com o processo evolutivo bíblico, você tem três termos bem claros para trabalhar o aspecto da justificação. O primeiro no Novo Testamento é dikaios. Dikaios. Dikaios no grego, em geral, significa declarar que uma pessoa é justa. Vamos conversar, nós estamos tão bonitos aqui hoje, né? Estamos um grupo bacana para a gente conversar. Quando você declara que uma pessoa é justa, o que você quer falar? Dikaios. Muito bem, aprendeu aí. Show de bola, Somos. É assim que eu gosto. Maravilha, maravilha. É isso mesmo. Isso. O que seria declarar que uma pessoa é justa? Uma pessoa é justa. O que seria? Justa. Fulano de tal é justo. Muito bem, então vamos lá. Ocasionalmente se refere obrigado, declaração pessoal de caráter moral. Uma pessoa de caráter ilibado. Isso está também relacionado com a lei, né? Uma pessoa de caráter moral da pessoa está em conformidade com a lei. Com a lei. E a gente vai dar uma olhadinha nesses textos já, alguém já pode ir localizando? Mateus 12, 37, Lucas 7, 29 e Romanos 3, 4. A gente já vai ver isso aí. Mas vamos exaurir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso.
Só os crentes, têm um bom caráter, um caráter ilibado? Não, não. Existem muitas pessoas que não são do arraial, né, evangélico, que tem uma outra religião, que professa uma outra religião, e dentro desse quesito moral, é uma moral ilibada. Aliás, existem profissões que cobram isso, viu, meus irmãos? Para você ser um juiz, você precisa ter uma moral ilibada. Para você ser na área da segurança pública, há um inventário, uma investigação da vida daquela pessoa, se aquela pessoa pode ou não exercer aquela profissão. Uma sabatina, uma investigação, é uma investigação mesmo. Eles, quando estão para contratar, eles vão perguntar à vizinhança quem é fulano de tal, sem a pessoa saber. Vão fazer uma entrevista para pessoas próximas de vocês e vão perguntar quem é fulano de tal. Fulano de tal é um bom marido, briga em casa. E não tem nada a ver com religião, com conduta. E aquele negócio, falta isso, né? Mas só pode ser justificado, né? A gente está. Ele tem um caráter ruim, né? Ela tem uma moral, só que a moral dela está relacionada com a lei dos homens. Sim. É como se fosse justificado pela lei dos homens. Aí não pode ser um juiz, policial. Sim. Agora, o crente ele já é justificado da lei de Deus. Da lei espiritual. E também da lei dos homens. Da lei dos homens. E aí, Reinaldo, é aquilo que a gente já estudou, não é novidade para vocês. A pessoa, ela pode mudar a conduta dela de acordo com a pressão que ela vive, de acordo com a tensão que ela vive. Então, se uma pessoa ela é obrigada a mudar o posicionamento de vida dela para melhorar a situação relacional dela, ela consegue. Quantas pessoas falam assim, se bem que eu não ia beber mais, parei de beber. Não. Por que você parou de beber? Porque você estava sem moral em casa, sem moral na rua, você estava perdendo o trabalho, você estava sendo uma pessoa execrada da sociedade, você chegou no fim do poço. Quando você chegou no fim do poço, você tem que parar de beber. A pessoa mudou. Então, dica-os está vinculado a isso. Mateus 12, 37. Alguém está aí? 12, 37, para a gente ler rapidinho. Porque pelas tuas palavras serás julgado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha só. No direito americano, quando a pessoa está sendo presa, o policial mesmo diz para ela, tudo que você disser aqui pode se voltar contra você. No direito americano. No direito brasileiro, se você for preso, você pode dizer assim, falarei em juízo. Então ninguém vai te arrancar. Falarei em juízo. A pessoa vai te levar para a delegacia, você vai fazer lá, eles vão fazer a investigação, o auto de ocorrência, e o delegado vai perguntar, você fez isso mesmo? Você fez isso mesmo. Aí você vira assim, falarei em juízo. Ah, é? Tá bom. Escreve aí, senhor datilógrafo, senhor escrivão. Senhor fulano de tal falará em juízo. Vai para frente do juiz. Lá ele tem que falar. Depende. E o cristão? Como é que é a questão do cristão? Porque aqui a nossa análise ainda é dícaos. E dícaos está ligado com moral. Vamos ver mais um? Lucas 7, 29. Quem está aí? Lucas 7, 29. E até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João.
Olha só, então, ó, estamos trabalhando aqui a respeito, né, do batismo e da justiça. Todos aqueles que estavam ali reconheceram. Então, o reconhecimento, né, a mudança, reconhecer a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João. A gente ainda não chegou. O que será isso aí? O que Lucas quer dizer com isso aí? Mas veja que aqui a emprega é dikaos, justiça de Deus. O que você tem que fixar é na expressão, justiça de Deus. Justiça de Deus. E Romanos 3:4? Maravilha, minha irmã Dina. Então, aqui em Romanos 3, versículo de número 8, está expressamente aí colocado, 3:4, né? De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e nem mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando forem julgados. Aqui Paulo está respondendo algumas objeções que aquelas pessoas estavam colocando a respeito da vantagem de ser ou não ser judeu. A grande questão aí era o conflito que eles estavam ali colocando. Mas fixe na palavra aí, justiça, declaração moral. Tá? Esse é o primeiro aspecto. A letra B tem todas essas citações em casa, vocês podem estudar, né? Porque tem ainda muito, tem a ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento, dentro desse sentido de caos, onde ele coloca lá, ó, no caso desta palavra, é exatamente como Hitzel, sentido florense do termo, comprovado pelos seguintes fatos. Em muitos casos, elas não se prestam para outro sentido, a não ser expressar a condição florense, julgamento do juiz, de estar ou não em harmonia com a lei. Segundo, é posta em relação antitética com o termo condenação, como Romanos 8, 33 e 34. E em terceiro, expressões equivalentes e intercambiáveis que vinculam um ideal judicial e legal. Então, nós podemos resumir que dikaos no Novo Testamento é questão moral, ética, conduta, procedimento, tá? Pessoa ilibada, pessoa que deve mostrar. Se ele diz aquilo, né, ele tem que viver conforme aquilo que ele fala, aquilo que ele defende. Seria vinculado ao conceito moral, justiça no conceito moral. Agora, dikaios, letra B. Essa palavra ligada ao verbo que acabamos de comentar é peculiar e que nunca se expressa o que uma coisa é em si mesma, mas sempre o que é em relação a algum padrão que está fora e ela deveria corresponder. Nesse aspecto, difere de ágato nas escrituras. Um homem pode ser chamado dikaos quando no juízo de Deus e a sua relação com a lei e o que deve ser, ou quando a sua vida é tal como requer que seja por sua relação judicial com Deus. Então vamos entender dikaos. A letra B, né, dikaos, está referente à justiça realizada por Deus. Aí a coisa começa a ficar importante, né? Gostosa. Quando você diz assim, fulano de tal teve uma vida torta de maré, mas no final da vida dele, ele foi justificado por Jesus Cristo. Essa justificação não depende
do caráter do homem, mas sim do relacionamento de Deus para com ele. Entendeu, dona Dina? Então, a justificação, e aí a gente começa a sair dessa questão só do plano moral, da pessoa ser boa, ter um caráter libado. Agora a gente começa a ampliar a nossa visão e dizer, mas quanta gente não merecia estar nos céus e está nos céus. Nós vamos ter tantas surpresas. Você vai ter tantas surpresas. Por causa de Deus. Da vontade de Deus. Deus justificou aquelas pessoas. Paulo merecia ir para os céus, o apóstolo Paulo. O homem perseguia os cristãos. Nessa época não, nesse período não. O homem perseguia os cristãos, o homem permitiu a morte de Estevão, o homem era perseguidor, o homem tinha autoridade. Ele chegava, mas um dia, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Não depende dele. Um dia você teve a sua vida transformada. O ladrão. Quebrou todas. Porque se ele estava na cruz, ele quebrou a lei dos homens. Sim. Mas quando ele tem quebrado a lei dos homens, ele acabou condenando, porque às vezes não. Sim, é pecado. Isso. Mas foi um pecado. Acreditamos que sim, né? Então, e acabou sendo justificado. Quando ele disse que. Verdade. A gente tem umas perguntinhas que a gente tem que acelerar, e a gente vai acelerar essas perguntinhas, por exemplo, a segunda da nossa reflexão. Deixa eu colocar ela aqui. E a segunda perguntinha que a gente tem aqui é como esses termos, e a história a gente ainda não viu, mas a história ela é também linda, mas como esses textos, como esses termos da justificação são importantes dentro da nossa cosmovisão, dentro da nossa percepção. Então, como é que a gente entende? Olha, a gente já começou a falar sobre isso aqui agora. O paralelo do ímpio e do justo, porque naquela cruz tinha o ímpio e tinha o justo. Um foi justificado, o outro não. Que está vinculado com a letra C aí do Novo Testamento do emprego de justificação, que é dikaiossis, que agora já é o substantivo. Um é o verbo, ação de Deus. Agora, a minha ação é aquilo como eu devo ser. Vê-se apenas em 2 lugares do Novo Testamento, a saber, Romanos 4 e 25. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque já que são 2 citações só, já é importante a gente dar uma olhada na Bíblia. Romanos 4, 25, diz assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha aqui, falando de Cristo Jesus aqui, do papel de Cristo Jesus, para que a ira de Deus fosse aplacada. Então, você é um justificado em Cristo. Nós somos os justificados no Senhor Jesus. E isso não nos dá a liberdade de ficar pecando, de ficar brincando entre o santo e o profano. Então a gente vai ver daqui a pouco algumas coisas importantes a respeito disso, da nossa postura, mas esses termos em coligação do Velho, do Novo Testamento que nós estamos vendo aqui, são importantes para ampliar essa nossa ideia. E outra é 5,18, que está do lado. Alguém quer ler o 5,18? Pois assim como um só tempo veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de Davi. Olha só, né? Olha que versículo que deveria estar lá na nossa geladeira, no nosso computador, ou mesmo memorizado, porque assim como a desobediência veio pelo ato de Adão, a justificação veio pelo ato de Cristo. Sabe de uma coisa, só? As pessoas às vezes gostam de sofrer e gostam de estar alienadas. Porque, veja só, quantas e quantas pessoas
tem medo de ter o seu nome escrito na boca do sapo. Vou botar seu nome na boca do sapo. Vou fazer uma mandinga para te matar, para te ferir. Os cristãos, né? Agora veja, o cristão ele deve ter medo dessas coisas. Não. O cristão eleito não, ele sabe que quem justifica é Cristo. Quem justifica é Cristo. Então nenhum mal, lembra daquele versículo? Mal nenhum chegará à sua tenda. Mal nenhum. Porque nós somos justificados em Cristo. Agora coloca isso, gente, sempre em relação à hamartia. Essa é a questão. Esse termo justificação, ele tem que estar vinculado ao pecado. Ao pecado. Ao pecado. Nós somos justificados. Não é porque nós temos os olhos bonitos, nós somos, sou do Rio de Janeiro, por isso que eu sou... Não, nada disso. Bela porcaria. Né? Você vai morrer, vai envelhecer, o pecado vai te destruir, porque o salário do pecado é a morte. Mas qual a diferença? É que só tem um paraquedas. E o seu paraquedas vai abrir. Seu paraquedas é Cristo. Você não vai morrer. Você vai ter a vida eterna. Olha um pouquinho agora da história para a gente avançar no nosso estudo. A história se resume em antes da reforma e depois da reforma, tá? Então, como é que esse termo justificação ele é visto antes da reforma? Alguns dos mais antigos pais da igreja falavam da justificação pela fé e eles santificação não era um ato legal, distinto do processo moral de santificação. Embora ele considerava a graça de Deus na redenção dos pecadores como livre, soberana e eficaz, e de modo nenhum dependente de quaisquer méritos humanos. Então, perceba-se bem dentro dessa questão, que antes da reforma, principalmente Agostinho, ele vai trazer, ele vai colocar tudo dentro da regeneração. Para ele, a justificação nada mais é do que um departamento da regeneração. Estudamos recentemente regeneração aqui. Nós vimos bem sobre regeneração. Agora, caminhando um pouquinho para a Idade Média, ainda antes da reforma, na Idade Média havia dificuldade de compreender a justificação de santificação. Para os escolásticos, a justificação incluía dois elementos. Os pecados dos homens são perdoados. Segundo, e ele é transformado em justo ou reto. Assim, alguns escolásticos falavam da justificação como um ato instantâneo de Deus, enquanto outros descreviam como um processo. Bom? Então a coisa começa a enrolar aí na Idade Média. Começa a vir dificuldade. Se você olha para a justificação entendendo, sem problema algum. Tá? Embora que a gente vai chegar depois da reforma com a especificação da justificação. Antes da reforma, eles viam um processo amplo, e esse processo amplo estava lá no caminhãozinho da regeneração. O regenerado, ele é justificado, certo? Certo. Regenerado é justificado. O regenerado, ele busca a santificação, certo? Certo. Sem problema nenhum. Então, antes da reforma, com os pais da igreja, regeneração. Já na Idade Média, com os escolásticos, com Tomás de Aquino, por exemplo, a coisa começa, porque eles começaram a estudar lá nos mosteiros, teologia, eles começaram a ter dificuldades em relação a isso. E aí, antes da reforma, havia dois pensamentos. Primeiro, os pecados dos homens são perdoados, e segundo, são transformados em justos ou retos. Uma vez que os pecados são perdoados, os homens são transformados em justos e retos. Era assim que eles pensavam. Depois da reforma, com o movimento da reforma, a doutrina da justificação foi o grande princípio material da reforma.
Com respeito da natureza da justificação, os reformadores corrigiram o erro de confundir a justificação com santificação, salientando o seu caráter legal e descrevendo como um ato livre da graça de Deus, pelo qual ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos, mas não muda interiormente. Os reformadores rejeitaram a ideia da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana, que afirmava que a justificação estava inerente à regeneração e na prática de boas obras. Nós não concordamos com isso também. Não tem como. Não, eu tenho que... O bonzinho, aquele que pratica boas coisas, a gente acabou de ver de caos, que está vinculado a isso. Mas de caos não é justificação, é uma mudança da veia do caráter, da moral da pessoa. De Deus. Nem sempre é pela palavra do Senhor. Às vezes é pela postura, força de lei, mudança de pensamento, mudança de vida. Mas para eles não. A regeneração era, na realidade, na prática de boas obras. Eles substituíram essa doutrina fundamentada na justiça da justiça do Redentor a nós, imputada. Então, os reformadores vão substituir essa doutrina na justiça redentora a nós imputados. Vocês entenderam essa colocação aí? O que eles queriam dizer, gente? Vamos traduzir isso de uma forma mais fácil? Tem problema não. É segunda pessoa. Tem problema. Eu sou pai. Assim acaba também o caminhamento da justificação para outras dúvidas que eles exerciam na igreja. Sim. Isso. A justificação estava associada a dolo, então você poderia tirar proveito da dolo da pessoa, afirmando se ela justificava ou não. Positivamente. É esse pensamento. Aí você vê como é que estava fora do trilho a doutrina da igreja no período da Idade Média, antes da Reforma. A coisa estava perdida. Estava distante, muito distante daquilo que a Bíblia afirma. Justificação pela fé em que, né? Qual é o objeto da fé? Pela fé em Cristo. Ele é justo pelo injusto, né? Por isso, essa palavra de imputação é importante para nós. Porque imputação significa a justiça de Cristo foi imputada a nós, colocada em nós, e de tal modo que quando Deus olha para você, não te vê como injusto, mas injusto por causa da justiça do justo. Mas é isso, gente. Olha como é que a coisa, né? Faz assim, né? Você é justificado por causa de quem? Por causa de Cristo. É justificação pela fé. E isso não é realmente algo de mérito, né? Meritocrático agora. É em Cristo, é só em Cristo. E esse foi o grande debate de Lutero. A gente sabe um pouquinho da história de Lutero, até que ele entendeu essa questão da justificação pela fé e mudou toda a sua postura, toda a sua vida. Beleza? Aí você tem aqui, eu tenho aqui em relação aos meios da justificação, eles davam ênfase ao fato de que os homens é justificado gratuitamente pela fé ao receber Cristo e nele descansa unicamente para a salvação. Também rejeitaram a doutrina de uma justificação progressiva e afirmavam que ela é instantânea e completa e não depende para a sua consumação de mais nenhuma satisfação pelo pecado. Veja que interessante isso também, né? É como se, porque se ela fosse progressiva, é como se hoje eu tivesse justificado, amanhã não. É um mérito, né? Você seria pelo seu esforço, pelo seu esforço. Ê, lasqueira! É isso mesmo. Como é que descansa em Deus? Não descansa. Não descansa. Não é imputada, é justiça imputada. Primeiro é justificação pela fé. Isso tem que ser na sua mente. Tem que ser uma luz que quando você aperta no seu acende. Justificação pela fé. Segundo, justiça imputada. Não é sua justiça.
A Se justiça. você faz alguma obra justa, não é por causa de você, mas é por causa da conformidade com a lei, que é boa. Perfeita. Você faz porque é boa. Agora, outro termo teológico é exatamente que a justificação é plural. Ou seja, todos nós aqui dessa entende, todos nós temos o mesmo nível de justificação. Independente de quem sabe mais, quem sabe menos, quem é mais experiente, quem é menos, quem obedece mais ou quem obedece menos. Todo cristão, ele é no mesmo nível de qualquer outro que está em Cristo. E se foge desse padrão, dessa simetria, né, você vai entrar naquilo que os outros, antes da reforma, que quiseram colocar, como, por exemplo, os arminianos sustentavam ainda. Olha o que os arminianos sustentavam. Os arminianos, claro, não eram todos, mas estavam de acordo sobre o assunto, mas, em geral, se podia dizer que eles limitavam o escopo da justificação dentro do molde de incluir somente o perdão dos pecados como base na obediência passiva de Cristo e excluir a adoção do pecador pelo favor divino ou base da justiça de Cristo imputada ao pecador. Assim, para eles, são considerados justos com base em sua fé ou em sua vida de obediência. Então, veja, essa simetria ela vai ser prejudicada, ou ela vai para baixo, ou ela vai para cima, de acordo com aquilo que Reinaldo também estava falando, para os arminianos, porque o homem ele tem condição de escolher para os arminianos. Ele pode hoje estar buscando a santidade, esse processo de santificação, ele pode hoje escolher obedecer ou não, ele pode escolher ser crente ou não, ele pode escolher Deus ou não. Então ele tem para os arminianos, essa simetria não existe. A simetria não existe. Né? Então a gente precisa entender que esse ato da justiça foi, e outra palavra que a gente já estudou aqui, foi uma única vez e definitiva. Pronto, outra termo que você tem que ter cunhado na sua mente. Foi uma única vez. E o liberal? Como é que pensa o liberal? A ideia predominante do liberal é que Deus justifica o pecador mediante o melhoramento moral da sua vida. Pronto, esse é o liberal. É isso aí. Tá? Então, história da justificação vista antes e depois da reforma. Não, tem ramos aí na sociedade, mas o predominante é a arminianismo, que é outra coisa. Se botar aqui, pesar na balança, é outra coisa. Sua vida de obediência, o arminiano tem assim, mais obediente, mais obediente. Quando eu oro muito, então eu virei isso também, né? E aí a gente pode pensar assim, aplicar os significados dos termos da história, da justificação, antes e depois da reforma, como podemos aplicar esses termos aos eleitos hoje. Veja, nós vimos aqui vários termos. Nós vimos no Velho Testamento, está em harmonia com a lei, obedecer à lei. Vimos lá no Novo Testamento, primeiro, a questão da moral. Vimos no Novo Testamento a questão do relacionamento de Deus em relação ao pecador. E vimos de forma, os dois versículos citados lá da própria processo de justificação dado pelo Pai, por Deus. Como esses textos, eles podem ser aplicados aos eleitos hoje? Como é que esses textos são aplicados para nós? Porque eu estou pensando ainda no liberal hoje. A gente pode até fazer uma analogia. Como é que é a cabeça do liberal hoje em relação à justificação dos pecados? Porque para o liberal pode tudo. O amor é livre. O amor é livre, então não importa. Princípios e valores são questionados. Né? Não existe o princípio absoluto, o que existe é o princípio subjetivo. Então, como é que a gente pode entender o liberal, a cabeça do liberal, e entender a cabeça do eleito hoje? A nossa cabeça hoje, como é que fica? Quem quer me ajudar aí? Como
aplicamos aos eleitos hoje? Foi? Como aplicamos o processo de justificação hoje, na vida dos eleitos e na vida, por exemplo, dos liberais, que você levantou naquela hora? Como é que nós aplicamos hoje? Em outras palavras, qual a importância da justificação para você? Para você, eleito de Deus. Qual a importância da justificação para nós? Como isso mexe com a minha cabeça hoje? Não mexe nada. É aquela passagem que diz, né? Porventura uma vez o tipo de pecado, porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça, Mais ou menos, eu acho. Uhum. Eu acho que pode ser uma espécie de aplicação. Tipo assim, não porque eu creio que eu sou justificado, eu devo pecar, eu devo pecar aí à vontade com a minha vida, quebrando a lei de Deus deliberadamente. Isso. Então, a aplicação que dá para mudar essa palavra, porque sim. Somos justificados, né? Uhum. Mas não é depravada. Olha a total do homem. Uma vez que o homem ele é totalmente depravado, o homem ele é justificado em a graça é cara. Alguém pagou em meu lugar. E a conta vai chegar. Você acha que a conta não vai chegar? Claro que vai. E tem muitos crentes que acham que a conta não chega. Eu não tenho que ter compromisso, eu não tenho que ter responsabilidade, eu não tenho que buscar ainda outras duas doutrinas que nós vamos trabalhar aqui, que é adoção e santificação. Eu não tenho que... A minha mente, ela pode ser uma mente libertina, ela pode ser uma mente liberal, ela pode ser uma... Porque se eu pedir perdão ao Senhor, Ele vai me perdoar, então... Essa doutrina o justificado por isso pela fé, ele olha para a lei e a sua relação com a lei é diferente. Né? Por causa da aliança. Você não pode se relacionar com Deus dentro de uma aliança quebrando a lei. Pode. Imagine alguém casado que a sua esposa quebra a aliança. Como se mantém um relacionamento? Traição, a infidelidade. É impossível. E no cristão, ele tem que ter esse pensamento. Ele está dentro de uma aliança com Deus, e Deus não vai manter esse relacionamento se você está quebrando o seu relacionamento. Mas o justificado é exatamente por isso. O justificado, ele não quebra. Não quebra. Aí vai estar um pouco interessante. Interessante vem agora, entendeu? A justificação, Pode falar. ela entra exatamente na quebra da lei. Isso. E por que eu estou falando? Porque eu ampliei essa percepção, parece que vocês leram aqui. Porque o terceiro e quarto passo é justamente uma análise, é isso que nós estamos fazendo. Analisa na Bíblia e na história da doutrina a principal contribuição da doutrina na vida comunitária. Então vamos analisar agora essa abrangência do individual para o comunitário. O comunitário aqui nós estamos em comunidade, o corpo de Cristo, a igreja. Qual é então a abrangência e a contribuição dessa doutrina, né, desses termos, principalmente, porque a gente está nos termos, lembra lá, aquilo tudo é justificação, né, é um alvará judicial. Quando Jesus Cristo voltar, você tem que colocar na sua mente que ele vai voltar como juiz, não vai ter jeito, aí vai ser Rígida de novo, vai ser Velho Testamento, e aí o que vai importar
é o ato, o seu compromisso, olha, moral, santificação, testemunho, vida, o relacionamento de Deus por você, em ter te selado, em ter te regenerado, etc. e tal. Agora, imagine essa contribuição para a vida comunitária. Vamos analisar. Como seria a contribuição da doutrina da justificação para a igreja? A vida comunitária. Se você quiser pegar o exemplo de Atos dos Apóstolos, a resposta está lá. Como é que era a comunidade primitiva? Que às vezes isso está tão longe da gente, irmãos, vamos ser sinceros. Se ajudava. Vamos lá. Que mais? Qual é o grande impacto da comunidade primitiva? Que eu já ouvi, irmãos, muitas pessoas dizendo que isso é uma utopia, que a igreja hoje não consegue mais. A igreja não consegue mais. Então você pode rasgar aquela página, jogar fora, queimar. Como era a comunidade primitiva, só? Você olha, eles tinham comunhão, oração, paz, singeleza de coração. O que é singeleza de coração? Simplicidade. Tudo que a gente não tem, tudo que a gente não quer hoje é simplicidade. Veja, vocês venceram, vocês vieram de bicicletas, vieram caminhando, vieram a pé. Antigamente o pessoal andava a pé para vir à igreja. A pé. Sabe o que o povo quer hoje? Um carro para pegar na porta e trazer na igreja. Senão não vem. Vamos ser sinceros. E com toda a facilidade que existe hoje. As pessoas hoje querem comunidade. As pessoas hoje querem o quê? Facilidade. As pessoas hoje, sei lá. Não há singeleza, não há simplicidade. Então, irmãos, a doutrina da justificação na vida de uma igreja, ela muda o pensamento daquela igreja. A forma daquela igreja. E quando a gente começar a valorizar que nós estamos aqui por causa de Cristo, não por causa do que eu quero receber, por exemplo, prosperidade, cura, sei lá mais o que eu quero receber, eu venho à igreja, eu venho à casa do Senhor, né, para adorar esse Cristo que fez tudo por mim, as coisas, elas vão mudar. Aí é um impacto também, igual que eu falou, não é um tipo de impacto, né? Essa é uma opinião, né? Essa visão de você agravar uma divindade para receber o que Mas, Fred, você vê como as comunidades estão direcionadas para isso? As igrejas elas estão minimizando todo esse processo de alguém vai cara, você passa de uma igreja, não ouve o termo desse. Imagina uma explicação. Imagine você parar para entender. Não tem, gente. Não tem, cara. Vai no culto de doutrina, faz uma visita no culto de doutrina de qualquer jeito. Cara, é só falatório inútil. Só pior que falatório inútil. É torcer tudo que a Bíblia ensina de doutrina. Uma coisa importante para a gente é ter como espinha dorsal essa doutrina, né? Então, os termos que vimos, a história que nós vimos antes e depois da reforma, da justificação, produz uma coluna dorsal na vida da igreja. Como a igreja de fé reformada preserva essa coluna dorsal? Como é que nós, como presbiterianos, devemos preservar essa doutrina? Vamos lá. Paulo, como é que nós devemos preservar essa doutrina? Com a palavra. Com gratidão. Reinaldo. Com comunhão. Perseverança.
com amor. Obediência. Olha só, Mires, Fred. Lutero fez assim, né? Ele disse assim, o justo Diga. viverá o justo viverá. Precisa ser a coluna dorsal da igreja. Você deve pregar, você deve estudar. Ninguém disse, mas você deve conhecer essa doutrina. Ele estava falando ali aquela hora sobre isso. Pergunte aos irmãos se eles sabem o que é justificação pela fé. Pergunte aos irmãos se eles podem sintetizar essa doutrina. Pergunte aos irmãos qual é a importância dessa doutrina para a vida comunitária. E como é que você vive pela fé sem conhecimento do objeto da fé? Vive. O que evangélico hoje está vivendo. Você tem que falar assim, vive pela fé. O que é o objeto da fé? Não sabe, não sabe. Não sabe, não. Eu tenho fé que eu vou lá e vou fazer o que eu quero. Ele está muito lado errado. Justificação pela fé é exatamente você ver o Cristo crucificado no seu lugar. E a justiça dele para você. E mais. E por causa disso, você tem acesso ao Pai. Veremos próximos 2 meses, vai ser justamente o que ele falou, vai ser a doutrina da adoção. A doutrina da adoção. Qual a importância da doutrina da adoção? Por que você é filho adotivo? E para a gente ir embora, irmãos, que está dando a nossa hora. Qual o principal princípio da justificação para os eleitos? Para nós, qual o principal princípio? Vou começar daqui, Mires. Qual é o principal princípio para você da justificação pela fé? Princípio. Fred, ajuda ela. Salvação, Amanda. Maravilha, salvação. Porque se não fosse, Jesus Cristo, ninguém seria salvo. A ira do Pai seria acendida sobre todo. Aliás, sem Cristo ninguém é salvo. Está sempre voltando lá, Rister. Uma justificação que eu te leva para a harmonia com a lei, ela está falando amor. Ela não está falando. Inútil. O seu pensamento está falhando em algum ponto. Aqueles que creem em meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Olha só. Se você se verificar pela fé e não guarda o mandamento, você não ama Cristo, que é o pilar central da justificação pela fé. Aí o cara fala assim, mas eu sou justificado pela fé, eu não digo o quê? Cara, você não está nada. Você está louco, né? Redondamente. Se você não tem prazer nos mandamentos que são bons, na comunhão, é por isso que a gente está pensando lá, quando Jesus fala assim, para amar os nossos inimigos, quando a gente compreende isso, orar para os nossos inimigos fica muito fácil, cara. Porque para quem diz que é justificado pela fé, mas não vê a sombra que está cobrindo ele, a sombra da cruz, né? Imagina isso, a cruz está lá, a ira de Deus está do outro lado, e a providência da sua está cobrindo você. Coisa linda. Você não tem essa visão e vive além disso, a sua vida não justificada, você está mais feliz do que os felizes. É verdade. Então é por isso que Jesus fala assim: ora para os inimigos, você consegue orar. Porque não está justificado, você está mais na cruz. Para quem não é justificado e acha que é difícil, impossível. É impossível!
Para quem ama Mamon e não a Cristo, e não ama a Deus, é difícil contribuir. É difícil viver pela causa da Deus. É difícil organizar, é difícil acreditar, é difícil de ir de pé, é difícil de. É difícil. Ele não é edificado pela fé. Ele acha que o dia que ele vem na igreja caminhando é para assim. É a visão que vai. Pois é, e a igreja ela vai se perdendo nisso tudo. E o cristão vai morrendo por desconhecer os princípios. E a justificação é um princípio vital, é uma coluna dorsal para a fé da igreja reformada e para o cristão que realmente quer estudar com seriedade a palavra de Deus. Sim, com certeza. É fundamental. Meus queridos, eu quero agradecer a todos que participaram. Muito obrigado. Você que está aqui nessa noite, a você que participou do estudo também. Que Deus abençoe grande e ricamente a sua vida. Até quarta-feira, querendo Deus.